Muito bem, esse foi o giro de notícias aqui do Gabinete Paraíba, passando do sertão ao litoral, do Seridó ao Cariri. E agora vamos de entrevista do dia. A entrevista desse dia, desta terça-feira do dia 12 de maio, é com o professor sociólogo da Uninassal, o Valdênio Menezes, ele que é doutor em Ciências Sociais pela UFRRJ e membro também do Subcomitê Científico de Políticas Públicas do Consórcio Nordeste. A gente convidou o Valdênio Menezes para conversar um pouco sobre a expansão do coronavírus no semiárido rural da Paraíba e as transformações que vêm acontecendo nesse espaço nos últimos anos, né? Então, Valdênio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete Paraíba. Tudo bem a todos. Meio boa tarde, meio boa noite, né? Pérez, Negão, todo mundo, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Valdênio, é o seguinte, a gente gostaria de saber de você, que recentemente a gente viu sair na mídia nacional notícias sobre a expansão do coronavírus no semiárido rural nordestino. Você aí que está dentro desse subcomitê do Consórcio Nordeste, qual tem sido a medida desse contágio, especificamente aqui na Paraíba, e qual o panorama geral que a gente pode ter para as populações rurais do estado? Veja, a gente está pegando dados aqui e estamos vendo o seguinte, né? Tanto dados como um pouco mais oficiais, como também dados de blogs de algumas notícias, né? Por exemplo, a cidade de Itaperuá teve um grande avanço esses dias, infelizmente, na zona rural, né, que aí envolve outras dificuldades, e estamos também vendo por hora, cruzamento de dados entre dados como IDH, né, índice de desenvolvimento humano, e o dado avanço da Covid, né, que é o mais grave, por exemplo, de algumas cidades como, no caso brasileiro, né, como Manaus e como Belém, né? Acredito que sejam mais graves até do que Rio e do que São Paulo, já que o IDH é bem baixo. Então, são os casos um pouco mais dramáticos. E aí, puxando para o semiárido, nós também temos algumas expectativas um pouco temerosas em pouco disso, né? Embora a região tenha passado assim por transformações ao longo das últimas décadas que amenizaram de alguma forma o convívio social, né, com a seca, com a estiagem, principalmente por conta da política de instalação de cisternas e a política agroecológica, a região ainda é um local fortemente caracterizado pela pobreza e a concentração de terras. Quais são os desafios que o semiárido tem em frente nesse novo contexto e o que se destaca de positivo nas comunidades nesse embate que está havendo no momento? Bom, esse tema a gente já está desenvolvendo uma breve pesquisa junto ao meu amigo professor Aldo Branquinho, acho que ele está acompanhando, sobre a história de epidemias, e, digamos, a história da seca não é novidade na história do semiárido, viu? A gente está vendo agora algo um pouco mais forte, mas a história das epidemias ela não é nova, né? Temos epidemias com cólera, com a chamada varíola, as chamadas, como é que se diz, doenças que vinham da água, né? A peste bubônica e tal. Não é novidade, digamos, em termos históricos, embora, claro, uma dada proteção social que foi sendo construída nos últimos 10 a 15 anos, né, entre vários governos, a gente pode dizer, que foram sendo feitas algum tipo de construção de proteção, né, para isso. Mas essa dinâmica agora envolve uma história antiga, né, enfim, a questão da epidemias e a questão da seca, saques, tem toda uma história digamos, de algumas organizações coletivas em torno disso, né? Cidades como Fortaleza, elas foram feitas devido a obras de vários retirantes que estavam doentes, né? O pessoal quis impedir que eles chegassem lá. E aí, por exemplo, vem essa questão das comunidades rurais, como elas vão digamos, ter algumas organizações em torno disso, né? As lideranças locais e tal. E, claro, dentro do nosso subcomitê, nós temos o chamado aplicativo, né, que agora ele está disponível em todas as plataformas e em todos os sistemas, né? Ligado ao Consórcio Nordeste, vocês podem baixar. Que aí é bom que a gente vai poder rastrear isso
principalmente numa segunda fase que vai ser preciso fazer brigada para entrar campo adentro, para buscar casos e, enfim, dar algum tipo de assistência a essas populações junto aos eixos comunitários locais. Ô Valdênio, a gente percebe que é sempre bom, né, obviamente como bons historiadores também, mas analistas da nossa própria sociedade, que é sempre bom aprender com o passado e para evitar erros semelhantes ocorram no presente e também no nosso futuro. Com base nisso, a gente sabe que o seu campo de pesquisa na pós-graduação foi exatamente sobre epidemias, elites agrárias e as secas. Conta um pouco sobre essa sua pesquisa, esse seu trabalho, e para os nossos ouvintes, o histórico também do semiárido a respeito das epidemias e como tem sido essa relação com o que nós estamos passando atualmente. Bom, assim, o tema da minha tese foi mais um tipo de relação entre elite e seca, né? E aí, agora com mais calma, né? Apresentei já faz 2 anos, eu estou junto com o Aldo, né? Um amigo meu, a gente está extraindo esses relatos de secas e também das ondas de epidemias, né? Por exemplo, na região do Cariri, até mais ou menos 120 anos atrás, era muito comum a epidemia de cólera, né? A falta de água, as pessoas, mesmo as elites, elas compartilhavam o pouco recurso hídrico, né? E aí era água contaminada, e aí tinha uma onda muito forte em torno disso. E aí também entram, né, justamente o medo dessas doenças, né? E toda uma organização, digamos, coletiva. Quem é que geria isso, né? Às vezes eram as elites, os poderes locais, né, como quiser chamar de coronéis e tal, mas às vezes eram as próprias comunidades pobres, né? Pois bem, Valdênio, uma outra questão a respeito do trabalho que você vem realizando no Consórcio Nordeste, né? Você faz parte do subcomitê científico de políticas públicas do Consórcio Nordeste e que, para os ouvintes que desconhecem, o Consórcio Nordeste é uma ação política e econômica de todos os governantes da região para agir em conjunto visando o próprio bem-estar da região e uma maneira de administração mais dinâmica para a região Nordeste, que recentemente também agregou como coordenador científico do consórcio o neurocirurgião Miguel Nicoleles. Explica para a gente, Valdênio, no que consiste esse subcomitê que você faz parte e onde vocês estão atuando aqui na Paraíba e quais são as metas definidas que vocês estão buscando para realizar essas atividades. Ok, fazem cerca de 20 dias que nós conseguimos, digamos, uma certa fase de juntar pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente na região aqui, tanto semiárido, né, que tá fazendo boas pesquisas e que a gente às vezes não conhece, né? Já temos uma rede boa entre gente do Rio Grande do Norte, entre Paraíba, entre Pernambuco, entre Bahia, então gente que realmente conhece em termos de pesquisa a questão do semiárido, né? E aí há cerca de 10 comitês, né, se eu salvo engano, e aí eu estou no subcomitê 8, que é o de políticas públicas, né, que justamente envolvem o próprio semiárido. Quem está junto também é um professor chamado Sérgio Stosch, que é lá de São Paulo, e aí é uma forma da gente, nessa hora, digamos, inicial, estamos juntando os dados digamos, um pouco mais numéricos, estamos juntando pessoas, né, que sejam dispostas a isso, e também, digamos assim, vendo as informações que estão sendo ditas no nosso aplicativo, que eu reitero que seja divulgado isso, para que as pessoas baixem, e aí para que a gente possa, digamos, rastrear um pouco melhor, né, e aí vai haver ainda digamos, esse ano, uma certa fase, acredito, de uma articulação de campo mesmo, né, para que a gente se mova para os espaços e veja isso. Sempre pautado pela ciência e pela responsabilidade política que todos os governadores eles têm tido, principalmente nessa nossa região Nordeste. Valdênio, o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de saber se você queria deixar mais alguma informação aqui para os ouvintes do Gabinete Paraíba a respeito justamente das medidas de precaução, né, sobre o coronavírus no semiárido e também a respeito de como faz para baixar esse aplicativo que você acabou de comentar aí do Consórcio Nordeste. Você teria algumas palavras finais para os nossos ouvintes? Claro, meus amigos.
acessem Projeto Mandacaru ou busquem algumas informações sobre o professor Miguel Nicoleles. Todos isso têm páginas no Instagram, no Facebook, Twitter, dentre outras. E ali vocês podem tanto baixar o aplicativo e também, a quem tiver interesse, vocês podem entrar também em alguma das brigadas, em algum dos subcomitês. É só mandar e-mail com a questão do currículo lá. Projeto Mandacaru, da Covid, vocês busquem lá, que todos vão achar isso e tentar se inserir nesses grupos. Todas as profissões serão essenciais, desde jornalistas, desde professores, desde designers, enfim, todos serão em alguma hora serão imprescindíveis. Pois bem, meu irmão. Valeu, Valdênio. Muito obrigado pela sua participação. O Gabinete Paraíba está sempre de portas abertas para sempre que precisar. Estamos à sua disposição também. Um forte abraço para você e até mais. Obrigado. Boa noite. Valeu, Valdênio. Obrigado pela entrevista. Valdênio Menezes, sociólogo e professor da Uninassal, doutor em Ciências Sociais pela UFRJ e também membro do Subcomitê Científico de Políticas Públicas do Consórcio do Nordeste, aqui dando entrevista para o Gabinete Paraíba.